Assim como bem começamos, vamos continuar abrindo a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5. O pastor Paulo começou dizendo que ele tem o dom de pregar rápido. Olhe por mim, irmãos, que eu não tenho esse dom não, viu? Olhe por mim. Eu fico lutando para ficar dentro do tempo. E eu aprendi com um amigo nosso, meio de Paulo, Avelar, que é ancião lá na igreja de Maria Auxiliadora, em Petrolina, que ele disse assim: é melhor que digam já do que ainda. Espero que afinal aqui você não diga: oh meu Deus, segura esse homem, hein? Efésios 5, verso 18. A palavra de Deus diz algo muito importante. Eu quero mais uma vez convidar você a uma oração pedindo a iluminação. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo que já ouvimos aqui da tua palavra, que foi exposta por teu servo, pastor Paulo. Que esta palavra continue sendo acolhida em nosso coração, produzindo frutos para a vida eterna. Amém. Vamos continuar lendo tua palavra. Agora te pedimos também que na exposição do texto bíblico nós sejamos edificados e assim possamos ser fortalecidos no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nessa passagem, Efésios, no capítulo 5, verso 18, lemos assim: e não se embriaguem com quê? Com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se o quê? Encher do quê? Do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Essa versão aqui da Nova Almeida Atualizada, ela, eu diria, foi mais feliz do que a Almeida Atualizada, que é boa também, mas aqui ela foi mais fiel ao sentido da palavra no grego, porque de fato na versão anterior diz assim: enchei-vos, está no imperativo, é como se você fosse o agente da ação. Então eu vou me encher, mas na verdade o que o texto está dizendo é: permitam ser enchidos, ou como diz aqui o texto, mais uma vez, versículo 18: deixem-se encher do Espírito. Ou seja, não sou eu, não é você quem faz essa obra, mas é o Espírito. A nossa parte é deixar. Simples, né? Deixar. Pastor Amir Rodolfo contava que um jovem o procurou para saber da salvação, qual era a parte dele na salvação, e o pastor falou: é pela graça, meu filho. Não, pastor, mas eu sei que é pela graça, mas assim, Deus entra com a graça e eu entro com a fé, não é isso? Ele disse: não, meu filho, a fé é dom de Deus. Está lá em Efésios 2, a fé é dom de Deus. Aí disse: então, se Deus entra com a graça, se Deus entra com a fé, eu entro com o quê, pastor? Ele disse: você entra com o pecado, meu filho. Essa é a sua parte, você entra com o pecado, entendeu? Uma maneira contundente de dizer o quanto nós dependemos desse Deus. Aí você pode dizer: então realmente é só ficar de braços cruzados e Deus faz tudo? Que teologia é essa? Aqui que está uma coisa simples e ao mesmo tempo misteriosa. É simples, mas ao mesmo tempo é misteriosa. É porque a Bíblia diz: é Deus quem opera em você o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia é muito clara em dizer que você tem vontade própria. Eu tenho vontade própria. Eu não sou um robô. Eu tenho o famoso livre-arbítrio. Deus quis que fosse assim. E eu entendi de maneira muito clara essa questão quando eu li o livro O Caminho a Cristo, onde a irmã White diz assim: você não pode mudar seu coração. Você não pode transformar a si mesmo.
Mas ela continua: mas você pode escolher servir a Deus. Você pode escolher. Essa vontade, de fato, por causa do pecado, ela foi também corrompida. E os teólogos usam uma expressãozinha técnica interessante para dizer como é que as coisas funcionam. Eles falam de graça preveniente. O que é isso? Nada mais é do que o seguinte: você precisa escolher, mas o pecado corrompeu você dos pés à cabeça. Então, na sua graça, Deus, tipo assim, vou limpar o bastante só para você saber o que é que está em jogo, e livremente você tomar sua decisão. Então, é a graça de Deus que nos dá essa condição até de decidir, de perceber as oportunidades que Deus nos dá. Então, essa graça inicial é a graça somente para você permitir, deixar que o Espírito Santo faça a obra que só Ele pode fazer. Entendeu? E somente assim nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Agora, irmãos e irmãs, ser cheio do Espírito parece algo assim muito pré-era apostólica, né? A gente lê o livro de Atos, nossa, e todos ficaram cheios do Espírito. Aí a gente, meu sonho de consumo, se cesse, né? Mas quem disse que ser cheio do Espírito é uma experiência apenas para a igreja apostólica, ou quem sabe para meia dúzia de crentes que podem ser chamados de crentes edição encadernada, mas o restante é tudo edição brochura, e tem que se contentar com um cristianismo de escassez, um cristianismo não de momentos de fraqueza, mas de só fraqueza. Quem disse que tem que ser assim? Há 2 textos do livro de Ellen White que eu quero citar, são conhecidos, que mostram que ninguém, e eu vou falar aqui para este auditório, ninguém neste auditório precisa viver uma vida de escassez espiritual. Esse texto de Ellen White para mim me ajuda muito, me anima. O primeiro está em Atos dos Apóstolos, na página 50, onde ela diz: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Me anima, mas eu sei que também pode ser uma bordoada. Se todos estivessem dispostos, diz ela, todos poderiam ser cheios do Espírito. Então quer dizer, está acessível. Não é privilégio de uns poucos. Todos nós podemos ser cheios do Espírito. Só que a gente não acredita. Muitos de nós, não, mas não é para qualquer um. Isso não é para quem quer, é para quem pode. Eu aprendi também com o grande pregador, pastor Bulhon. Aqui em Recife, eu vi uma pregação dele há muitos anos. Ele disse: a salvação neste mundo tem muita coisa que não é para quem quer, é para quem pode. Ele foi citando exemplos: acesso a certos ambientes, comprar certos produtos. Não é para quem quer, é para quem pode. E é verdade, é assim que funciona. Mas ele diz: mas na salvação não, porque a salvação não é para quem pode, é para quem quer. Nunca esqueci esse sermão do pastor Bulhão. Então veja, você não pode transformar a si mesmo, seu gênio, seu temperamento, você não pode controlar suas paixões, mas você pode querer que Deus faça isso por você. E se você quiser, Ele vai resolver o seu problema. Agora você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Mas você talvez diga: pastor, esse é o meu problema, eu duvido demais. Então diga isso para Ele. Porque tem uma coisa que eu dou testemunho: quando falta fé, ainda pode existir a honestidade. E Deus trabalha com pessoas honestas. Está escrito: Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Lembra da oração daquele pai desesperado? Quando, se tu podes, a Jesus, tudo é possível ao que crê. Aí ele foi honesto: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Olha que honestidade. E foi o bastante para Deus transformar a vida daquele pai e libertar o rapaz.
Então veja, ser cheio do Espírito não é privilégio de alguns e nem ficou parado lá na história dos apóstolos. A outra citação diz assim, essa para mim é fantástica também, está no livro Desejado de Todas as Nações. Vou só citar uma partezinha. Ela diz assim, falando sobre termos a presença de Deus em nossa vida: tudo o que a natureza humana é capaz de suportar é nos dado receber aqui em Recife. Não é no céu, é aqui, em meio a um trânsito caótico, em meio à violência urbana, em meio à luta para sobrevivência. É aqui, é nos dado receber aqui. Você não tem que esperar, eu não tenho que esperar. Tudo que, agora observe, tudo que a natureza humana é capaz de suportar, porque Deus é eterno, nós somos pecadores. Mas enquanto você aguentar, Deus quer mais? Quer mais? Deixa eu contar duas ilustrações simples para reforçar esse ponto. Eu amo água de coco. Se eu pudesse, eu pagaria a conta de água de coco. E recentemente eu fui para uma convenção de pequenos grupos. Eu fiquei extasiado quando cheguei lá na salinha do lado. Tinha muita coisa boa, mas eu vi uma espécie de filtro, né, transparente, não sei como chama esse negócio chique, um negócio bem grandão, com a aguinha transparente. Eu fiquei, será que é água mineral ou será que é aquilo que eu estou pensando? Aí eu perguntei para a pessoa assim, vem cá, isso aqui é o quê? É água de coco, pastor. Meus olhos brilharam. Peguei rapidamente um copo e fiquei bebendo, me enchendo de água de coco, de graça, 0,800. Água de coco. Eu estava ali, eu podia desfrutar, beber o quanto eu quisesse, enquanto eu pudesse suportar. Água de coco, livre. Sabe, quando o Espírito Santo é retratado como a água da vida, você também pode beber a largos sorvos. Você pode beber até ficar cheio. Não há limite. Você não tem que pagar, você só tem que acessar e botar seu copo de café. Nessa Semana Santa eu tive o privilégio de pregar numa igreja lá no Rio Grande do Sul. E aí a família combinou de levar um lanchinho. Perguntaram, pastor, o senhor come comida pesada à noite ou é lanchinho? É lanchinho, irmão. Até porque eu vou pregar. Aí ficou de levar um lanchinho. Aí não conseguia levar cedo, só depois do culto. Mas veio uma sacola, irmão, era tanta comida, era lanchinho. Mas era uma bandeja cheia de castanhas, nozes, e bolo, e sanduíche. E, meu Deus, o povo quer me empanturrar. Sobrou tanta comida que eu fiquei dando para os funcionários do hotel, acredita? Ainda trouxe para casa. Veja que generosidade. Pois saiba que Deus é muito mais generoso do que esses irmãos foram comigo quando o assunto é Espírito Santo. Ele vai dando o quanto você puder suportar, o quanto sua natureza humana conseguir suportar, Ele vai dar. Há um texto no Salmo 81, verso 10, que diz assim: abra bem a sua boca e eu a encherei. Pergunto para você, você está abrindo a sua boca para receber o alimento do céu? Você tem tido fome de Deus? Ninguém precisa viver uma vida de escassez, porque Deus está prometendo agora uma vida plena para você, querido ancião. Não tente ser líder na sua própria força. Aos meus colegas pastores, mesma coisa. Não tente ser pastor na sua própria força. Está escrito: se alguém serve, sirva na força que Deus supre. Ai de mim, se eu estivesse falando aqui para vocês na minha própria força. Ai de mim, eu não tenho nada a dizer para vocês. Mas quando Deus toca em mim, eu preciso falar, eu preciso compartilhar. É como os apóstolos disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você teria que me prender, mas você primeiro tem que receber para depois compartilhar. Não tente dar a ninguém o que você não recebeu. E é nisso que nós pecamos muitas vezes, porque nós queremos liderar a igreja na força do nosso próprio braço, ou porque eu estudei, eu li tantos livros, ou porque eu fui em tal plano. Isso tudo é pó. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo.
E antes que você pense, mas como é que é esse negócio aí? Eu tenho que falar em línguas, eu tenho que expulsar demônio assim só, até por telefone. Como é que é esse negócio? Você pode até ter esses sinais espetaculares, mas não é obrigatório. A prova inequívoca de que alguém é cheio do Espírito está em Gálatas 5:22. Claro ali. Amor. O fruto do Espírito é o amor. E o amor se manifesta de 8 maneiras ali. Qualidades como alegria e paz. Quer saber se você realmente está cheio do Espírito? Veja quanto de paz você tem em seu coração, quanto de alegria você transmite às pessoas. Tem muita gente que pensa que quanto mais consagrado, mais cara fechada. Não poderia ser mais errada essa noção. Pelo contrário, quanto mais perto de Deus, mais feliz essa pessoa vai ser. A Bíblia diz: o coração alegre deixa o rosto bonito. Não precisa nem fazer cirurgia plástica. Aliás, tem gente que é bonita, mas porque não anda com Deus, é feia. Mas tem gente que não é tão bonita, mas porque anda com Deus, o sorriso dela é lindo. Esse é o fruto do Espírito: alegria, paz. Diz mais: paciência. Meu Deus do céu, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esta é a prova inequívoca de que alguém está cheio do Espírito Santo. Aí você: pastor, então estou mal, eu não tenho nada disso aí. Então comece a buscar. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? A vida cristã, preste atenção, é pela graça. Mas a graça só elimina o mérito, não elimina o esforço. Só que muitas vezes nós nos esforçamos no lugar errado. Nos esforçamos para nos comportar bem, para trabalhar bem, mas não nos esforçamos para deixar que o Espírito Santo habite em nós. Não nos esforçamos para buscar a Deus a sós. Como disse Jesus: entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. É aqui que você tem que suar, é aqui que você tem que clamar, é aqui que você tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Quando você busca a Deus em sinceridade, de todo o coração, e outra coisa, sem pressa. Talvez essa seja uma das piores tragédias da vida cristã atual: a pressa. Um clássico que eu li um tempo atrás, que fala a celebração da disciplina, um livro que eu recomendo. Ele diz assim: a pressa não é coisa do diabo, ela é o próprio diabo. Você é uma pessoa apressada? Eu conheci um irmão na igreja, vou dizer o nome para poupar. Literalmente, esse cara não caminhava. Quando ele estava na rua, ele era assim, ele estava sempre apressado. Agora imagine quando ele estava no carro. Ele tinha naquela época um Gol bola. Conhece esse Gol bola? Uma vez eu cometi a loucura de pegar a carona com esse irmão. Eu não tinha carro, então eu pedi a carona para ele levar para a igreja. Meu Deus do céu, foi um curso de consagração avançado. Jesus perdoa meus pecados, cuida da minha família. E ele na maior tranquilidade, era 150, meu Deus do céu, Joãozinho, pelo amor de Deus, já disse o nome. O cara vivia apressado, não tinha tempo para nada, tenso o tempo todo. Não há vida cristã sólida na pressa. Ah, mas se eu não for, o que vai acontecer? Agora, melhor pressa, eu só tenho 15 minutos, problema do relógio. Não, calma, eu vou ter cuidado. Mas lembre-se, você não vai construir um relacionamento forte com Deus se você for sempre apressado. Ou como disse um pastor por aí, né, um pastor de uma igreja do movimento popular: irmãos, o culto hoje vai ser rápido porque, né, temos pouco tempo. Vou ler só uma besteirinha aqui. Deus te repreende, infeliz. Vou ler uma besteirinha aqui. Elimine a pressa, busque a Deus. Ah, mas eu não tenho tempo, 7 horas eu estou no trabalho. Acorde de madrugada, pague o preço. Pague o preço. A graça elimina o mérito, mas não o esforço. Ah, mas eu não tenho, eu sou noturno.
Não sou diurno. Seja honesto com Deus. Não está em jogo aqui temperamento. O que está em jogo é a sua sobrevivência espiritual. Agora sim vamos para essa outra parte do recado aqui. Mas lembre-se, se todos nós quisermos, todos nós podemos ser cheios do Espírito, numa base diária. Irmãos, discipulado. Quero começar com essa provocação aqui. Como está a sua igreja? Eu vejo só 3 possibilidades. Não importa se sua igreja é um grupo, se é uma igreja organizada, se é uma igreja nova, se é uma igreja já mãe de muitas, se é uma igreja de 50, se é uma igreja de 500 membros ou de 1000. A igreja local só tem 3 possibilidades. Ou ela está para cima, representando o crescimento, ou ela está parada, representando essa seta aí, está estagnada, ou ela está para baixo, ela está ladeira abaixo. Como é que está a sua igreja? Você já parou para pensar nisso? Pense nisso. A pergunta seguinte é: qual é o ideal de Deus para a sua igreja? Qual é o ideal de Deus para a sua igreja? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada em Efésios 4, 15 e 16, que eu quero ler com vocês aqui. Efésios 4, 15 e 16 fala sobre, no mesmo livro que nós já estamos, né? Só volte aí para o capítulo 4. Diz a palavra de Deus: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em quantas coisas? Em tudo. Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Aqui está o ideal de Deus para a nossa igreja, para a sua igreja. 3 coisas saltam à vista, aos olhos nesse texto, nessa passagem. Primeiro, cresçamos em tudo. É um crescimento integral. Eu gosto de dizer, é um crescimento para cima, crescimento espiritual, é um crescimento para dentro, crescimento relacional, é um crescimento para fora, crescimento missional, e eu diria, e para frente, multiplicação, formação de novos líderes. O texto diz que temos que ser também um corpo bem ajustado e consolidado. Mas isso só acontece se houver 2 coisas que o texto nos responde. Se houver, primeiramente, ajuda, auxílio de todas as juntas. Segundo, se houver cooperação de cada parte. A igreja precisa ter isso, ajuda e cooperação de todos os membros, para ser um corpo bem ajustado, porque senão vai ser um corpo desajustado, uma igreja que não funciona de maneira como Deus intencionou. E terceira coisa, o texto diz que a igreja, ela efetua o seu próprio crescimento. Querido ancião, irmão, irmã, não é você, não é o pastor do distrito, não é a associação, não é a união, não é a divisão, não é a associação geral que dão o crescimento da igreja, o crescimento legítimo da igreja. Observe que o texto diz que a igreja local, ela efetua o seu próprio crescimento. Por quê? Porque ela foi programada para crescer. Está no DNA da igreja crescer. Então vocês não devem perguntar assim: o que é que vamos fazer em 2024 ou em 2025 para fazer a igreja crescer? Não, a pergunta é: se a igreja não está crescendo, o que é que está impedindo que nossa igreja cresça? Porque era para estar crescendo, porque todas as coisas saudáveis crescem, plantas, meninos e igrejas. E se nossa igreja local ela não está crescendo, deve ser feito um diagnóstico. O que é que está impedindo? O que isso tem a ver com pequenos grupos? Porque eu vim aqui falar também disso aqui, sabe? Pequenos grupos. Espero que a sua igreja esteja mantendo foco nisso aqui. Os pequenos grupos não são um elixir, uma garrafa, como diz o outro, garrafada do sertão. O segredo não está no pequeno grupo. Está no que eu falei nos 15 minutos anteriores, na presença do Espírito Santo. Porque se sua igreja tem pequenos grupos, mas não tem Espírito Santo,
Continua a igreja morta, só que agora é morta e espartejada. Continua morta. Mas se tem espírito, deveria favorecer a formação de pequenos grupos, porque o espírito gera estrutura. A estrutura sozinha não faz nada, nem unidade de escola sabatina, nem pequeno grupo. Quem dá vida é o espírito. Ezequiel 37 deixa isso claro sobre a visão dos vasos dos ossos secos, quando Deus diz: porventura estes ossos poderão voltar a viver, filho do homem? E sabiamente Ezequiel diz: o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. Ele depois então começa a falar: comece a pregar para esses ossos secos a minha palavra, e há um movimento, uma organização, e até que são organizados corpos, cadáveres, mas agora não é osso separado, é osso com osso, é pele no lugar certo, mas sem vida. Depois Deus manda o profeta profetizar ao espírito, para que o espírito entrasse naqueles cadáveres, para que eles tivessem vida. E o texto diz que ao ouvir o espírito entrar naqueles cadáveres, eles ficaram em pé como um exército numeroso. Não é um quadro fantástico? Quando Deus apresenta essa visão para Ezequiel, diz assim: assim como são esses ossos, assim é a casa de Israel. Eles dizem: nossa esperança já pereceu, mas eu os tirarei da sepultura deles. Eu lhes darei vida quando neles entrarem o meu espírito. Veja, a vida está em Deus, mas Deus cria estrutura, e a igreja local, conforme Deus planejou, precisa funcionar em pequenas comunidades, como está aqui, no número suficiente para que todos sejam conhecidos, todos possam servir uns aos outros, todos possam cuidar uns dos outros. Por isso, a igreja só será saudável se ela estiver organizada em pequenas comunidades e com a presença do Espírito. Os pequenos grupos, meus irmãos e irmãs, são cruciais para o discipulado na igreja local. E eu acrescento, usando o slogan daqui da UNEB, para que haja identidade missionária. São cruciais. Por quê? Porque pelo menos há duas coisas que a igreja local precisa e que são muito mais difíceis de ser alcançadas se não houver pequenas comunidades. Os pequenos grupos oferecem o melhor processo de discipulado. Observe que eu não disse o único processo de discipulado, porque há outros processos que têm alguma contribuição, mas eu não tenho dúvida que essas pequenas comunidades devidamente pastoreadas, lideradas, elas oferecem o melhor processo de discipulado. E eu não estou dizendo isso sozinho, eu estou em boa companhia. Segundo, eles viabilizam o pastoreio equilibrado. E o que é o pastoreio equilibrado? O pastoreio equilibrado tem que ver com dois verbos. Queria que vocês lessem para mim agora. Qual é o primeiro? Cuidar. O segundo? Discipular. É isso aí. Você já teve a sensação de que tem gente perdida dentro da igreja? Tem gente que nem é lembrada. Quando você vai fazer, às vezes, em alguns lugares, a atualização da secretaria, pega aquela lista em nome. Como é o nome? Chamar GR? Foi ontem, né? Aí chama ali, pega lá 250 nomes. Só que na igreja só estão em 70. Aí chama assim: isso aqui não tem aqui não, isso é de onde eu vi. Aí diz assim: a irmã Maria Josefa da Silva. Rapaz, sei quem é, não, tu sabe? Também não. Ninguém sabe. Como é que uma pessoa desaparece dentro da igreja? Tem alguma coisa errada. Mas isso acontece porque nossas igrejas, em muitos casos, só tem a asa da celebração, não tem a asa da comunidade. Funciona mais como um auditório e não como uma comunidade espiritual. Como é que nós vamos acompanhar o crescimento de cada membro se não tiver uma estrutura que viabilize isso? O pastoreio equilibrado, cuidar e discipular, cuidar das necessidades, minha gente. Nada contra os eventos, eu já fiz muitos encontros de casais, já fiz encontro com jovens, tudo bom, mas os problemas não são resolvidos no final de semana, os problemas são diários. Você faz uma palestra maravilhosa no encontro de casais, os casais se reconciliam, mas depois tem a segunda-feira. Você dá palestra para os pais, como educar os filhos, mas depois tem a segunda-feira. Os problemas são diários, ao longo de todo o tempo, e é preciso que haja um acompanhamento também, assim, no dia a dia. Isso não é
não é possível se não houver uma comunidade onde essas pessoas possam ser acompanhadas, atender as necessidades. Pastoreio implica em cuidar. Não diga que você está pastoreando se você não está cuidando. E fica aqui para uma reflexão, tá? A natureza do seu ofício como ancião e anciã. O seu ofício é uma função pastoral. Eu às vezes brinco que às vezes a pessoa pode achar que a função dela é organizar a plataforma. Ancião de plataforma. E alguns fazem isso muito bem. São verdadeiros chefes de cerimônia. Irmão, você é o inicial, você vai fazer a leitura dos dízimos, você a oração de joelho, você tudo certinho. Aí ele vai, irmão, vamos repassar aqui, você vai fazer isso para nada ser errado, tudo certo. Mas se tudo que esse ancião ou anciã fizer pela igreja for só organizar quem vai falar, quem vai orar, é pouco demais. Na verdade, é um desvirtuamento da função bíblica do que deve ser um ancião ou anciã. 1 Pedro 5, verso 1 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vocês. Sua função é ser um pastor local, uma pastora local. Mas você consegue pastorear um grande grupo? Não, tem que ser em pequenas unidades. Agora o discipulado. Esse discipulado, minha gente, significa, vou botar aqui, esse discipulado tem que ser também um discipulado, conforme nós já sabemos, um discipulado focado em 3 direções que eu mencionei aqui. Cuidado para que as pessoas cresçam em comunhão, ajudar as pessoas a crescerem em relacionamento e ajudar as pessoas também a crescerem na missão. E esse é um ponto fraco de muitos pequenos grupos. São fortes em momentos de comunhão, pelo menos aparentemente, são fortes em junta-panelas, mas são fracos no testemunho. E o discipulado equilibrado não deixa fora nenhum desses aspectos. Então, os pequenos grupos podem fazer isso se eles tiverem líderes devidamente preparados. A questão é, como está a sua igreja em relação a isso? Já estou terminando. Eu ouvi essa frase um tempo atrás que diz assim: quem sabe faz, quem não faz ensina. E eu, como professor, sou provocado com essa frase, porque eu estou ensinando porque não faço. Eu quero rapidamente mostrar algumas fotos como testemunho de que mesmo no ambiente do seminário eu procuro viver o que estou falando para você. Esses rapazes fazem parte do que se chama lá de Missão Salt. É um grupo que eu acompanho de perto, visitando as famílias. Tem um minuto, é isso mesmo? Um minuto. Fora o momento das perguntas, não é isso? Então vamos lá, em um minuto. São jovens, futuros pastores que eu busco pastorear, visitando em suas casas, ajudando em suas necessidades. Mas além disso, nós organizamos para todos os primeiranistas uma experiência de vida em comunidade todos os sábados à tarde, na prática interna, onde eles aprendem o que é ser pastoreados por alunos do 2º ano. Além disso, nós também temos o nosso PGP, os professores do Salto, onde nós compartilhamos nossa vida, nossas lutas, alegrias e tristezas. Esse é um pequeno grupo que eu tenho na minha casa, toda semana. É um grupo de líderes, seria o PGL. A gente faz muitas atividades, até ir para o outlet comprar coisas que a gente não tem como pagar. Vamos para a praia, porque o pequeno grupo tem uma reunião, mas ele não é só uma reunião, é uma vida em comunidade. Fazemos retiros espirituais, nós buscamos a Deus juntos, estamos juntos. E aqui é o meu pequeno grupo mais antigo. Toda sexta-feira, no pôr do sol, meus vizinhos e amigos, nós ali comemos juntos, buscamos a Deus juntos, ainda almoçamos no sábado juntos. Aí aqui, quando alguém vai para um casamento, o carro quebra na BR e outro liga: estou aqui com o carro quebrado, e a gente vai e ajuda. É aqui, nesse grupo, um dos membros teve câncer, e é aqui que nós buscamos apoiar aquele que está lutando contra essa doença. É aqui, quando eu perdi minha filha, um bebê, que eu recebi apoio de todos eles, cuidando dos preparativos do funeral.
me apoiando, a mim e minha família, no momento de dor. É aqui. O tempo já acabou. E eu termino com esse quadro aqui. Esse é meu pai, o seu Jorge. Quando eu comecei meu ministério, como eu disse, eu não tinha carro. E aí, lá no interior da Paraíba, meu pai, ele estava passando uma crise pessoal e foi passar uma temporada comigo. E aí, finalmente consegui comprar um carro, um Corsel 279, azulão. E eu não sabia dirigir, meu pai foi o meu motorista durante todo aquele ano. Não era adventista, mas porque me acompanhava, ouviu mais sermões do que muitos irmãos da igreja. No final daquele ano eu disse: pai, o que é que está faltando para você se decidir? E ele disse: nada, eu vou me batizar. Eu tive a alegria de batizar meu pai no meu primeiro ano de ministério. E até hoje ele está firme, é ancião de igreja, animado, firme, apesar de estar lutando contra um câncer. Depois, alguns meses atrás, eu participei de um concílio de anciãos da Associação Pernambucana Central, lá em Petrolina, e meu pai estava lá. E eu fiz uma pergunta para o auditório, que eu vou fazer daqui a pouco aqui. Quem foi a pessoa que ajudou você a se tornar a pessoa que você é hoje? Eu perguntei para eles. E eu disse: se essa pessoa está aqui, levante-se, vá até ela e dê um abraço nela. Diga o quanto você agradece pela influência dela em sua vida. E aí foi lindo, algumas pessoas se levantaram, abraçaram-se umas às outras. Mas para minha surpresa, enquanto eu estava falando, meu pai veio na minha direção. E eu fiquei meio desconcertado, mas ele veio me agradecer, me abraçar, por eu ter sido a influência na vida dele. Discipulado não é programa, não é evento. Discipulado é investimento de uma vida em outra vida, assim como Jesus fez. A sua igreja vai ser tão saudável quanto saudável for o processo de discipulado. Amém. E se você quer que isso aconteça, deixe que o Espírito Santo encha você plenamente. Será que nesta oportunidade você gostaria de pedir a Deus que Ele encha você mais do que nunca com o seu Espírito? Você gostaria? Deixa a mão erguida e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Nós queremos, ó Deus, reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, mas tudo nós podemos em Ti que nos fortalece. Nós, ó Deus, queremos deixar mais uma vez que o Espírito Santo nos encha a ponto de ficarmos cheios do Espírito, e queremos liderar a igreja para que ela viva um reavivamento autossustentável. E isso requer que nós organizemos o povo em pequenas comunidades relacionais, onde haja um pastoreio equilibrado, onde haja cuidado e o discipulado. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumprir essa missão, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, acho que agora é o momento das perguntas. 3 perguntas, 3 minutinhos para vocês discutirem entre si.